Olá pessoal, Voando Alto com Luciana Lopes. Hoje eu estou aqui para falar de um tema bem interessante. Ser mãe ou ser pai na aviação. Como é isso, Luciana? Como é voar, ficar 6 dias fora de casa? Eu tenho filho pequeno. Como que é essa relação? Como que fica essa relação? Quais são os benefícios que eu tenho na aviação, sendo pai, sendo mãe, que outros pais não têm? Eu acho que a gente tem que pensar por esse lado também. Então eu tô aqui para desmistificar tudo isso para você. Poxa, sou mãe, quero ingressar, meu sonho é ser comissária, será que dá? Dá, vamos lá, claro que dá. Pô, eu já tô mãe, eu já tô voando, e aí, Luciana, o que eu faço? Meu filho tá assim, meu filho tá assado, como que eu faço? Como que eu vou agir com ele fora de casa, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência na aviação com essas mães, com as mães que eu trabalho no consultório, que são comissárias, com os pais que são pilotos, que são comissários, tá? Um pouquinho dessa relação. Bom, em primeiro lugar, vou falar para vocês que a partir do momento que você está grávida, mamãe, olha que notícia boa! A partir do momento que você está grávida, por você ser um agente de segurança e nós estarmos num avião que tem aí insalubridade, o que acontece, mamãe? Você fica afastada 9 meses, você não pode voar por questões de saúde sua e do bebê. Você fica afastada em casa recebendo pelo INSS, tá? Por condições de saúde, você não pode voar. Então, você fica os 9 meses da gestação em casa, mais os 4 meses depois, ou 6, né? Hoje em dia, você tem a opção de escolher os 6 meses para ficar em casa. Então, aí você tem a opção de 4 ou 6 meses. Ou seja, são os 9 meses, mais os 4 meses ou 6 meses para ficar em casa com seu bebê aí. Certo, mamãe? Vamos lá. Eu fiquei muito tempo trabalhando por conta da faculdade. Quando eu estava terminando minha faculdade, eu fiz muito ponte aérea. O que é ponte aérea? Rio-São Paulo, São Paulo-Brasília, são voos curtos que você vai e volta no mesmo dia. Então, eu fazia Rio-São Paulo 3 vezes, ia, voltava e parava em São Paulo, tá? Para eu poder ir na faculdade à noite. Com isso, o que acontece com as mamães quando elas retornam dessa licença maternidade, tá? As empresas dão para essa mãe, isso é um benefício, elas dão porque a mãe tá amamentando ainda. Então, elas dão a mãe pode querer ou não, tá? Ela dá um benefício do quê? Dessas comissárias que estão amamentando, retornando da licença maternidade, elas têm a oportunidade de fazerem voos bate-voltas. O que é voo bate-volta, Luciana? É aquele voo que você sai da sua base, por exemplo, a minha base é São Paulo, e eu retorno para minha base no mesmo dia, ou seja, como um trabalho normal, você sai de manhã para trabalhar e você volta no final do dia, certo? Então são voos bate-voltas que permitem que essa mãe volte para casa para amamentar essa criança, ok? E eu, por estar na faculdade e gostar muito de dar instrução, eu fiquei responsável por dar instrução e readaptação para essas mães. Por quê? Elas ficam fora, tá? Elas ficam fora, imagina, são 9 meses, depois mais 4 meses. Aí elas têm que revalidar todas as carteiras, porque elas ficaram esse tempo inteiro, né? Às vezes dá 1 ano e 4 meses, às vezes chega até 1 ano e meio, longe da profissão, longe do trabalho. Então, quando elas voltam, elas têm que fazer todos os cursos regulatórios da ANAC para validar as carteiras delas, assim como as carteiras do avião, para poder retornar para o trabalho, ok? Fazendo isso, elas vão para o voo com uma instrutora. Eu, a instrutora, vou dar readaptação. O que é readaptação para essa mãe que está voltando? É alguns procedimentos de segurança que pode ter mudado pela empresa, tá? Ou mesmo o serviço de bordo que pode ter mudado. Então, eu vou dar uma readaptação do trabalho para essa comissária. E eu acompanhei muitas, como eu fiquei muito na ponte aérea, eu acompanhei muito essas mães, né, com dores, com amor, com aquela coisa de, meu Deus, né, eu tava aí 1 ano e meio com meu filho, 1 ano e 3 meses em casa com a minha criança, e hoje ter que cortar esse cordão umbilical dói, eu sei que dói, eu imagino que doa, né, porque cada um sente por si, dói muito, imagina você ficar uma mãe que fica 1 ano e 3 meses com a criança e de repente tem que voltar
a trabalhar e deixar essa criança sozinha. Então, assim, eu sei que dói muito. Eu tinha muita empatia, eu acho que uma das coisas que eu tenho é muita empatia, por isso que eu conseguia fazer esse trabalho tão bem. E eu dava readaptação para essas mães. O que me trouxe na época um crescimento muito grande. Eu sempre gostei de trabalhar com criança, eu sempre tive afinidade com criança. Criança é assim, né, gente? Criança é igual animal, eles são muito sensíveis. Eles sentem quando você gosta dele, quando você gosta de criança, quando você não gosta. Uma das coisas que eu peço muito para as mães, tanto no consultório quanto em voo, quando eu converso com as comissárias, com os comissários, com os pilotos que têm filhos, né? Respeite a sensibilidade do seu filho. Porque criança tem muita sensibilidade, eles sabem de quem eles podem se aproximar, de quem eles querem e quem eles não querem. Então, respeite isso. E a mãe chegava muito fragilizada, né? Na instrução, imagina, para fazer readaptação, fragilizada, só querendo falar do filho. Gente, tem gente que não aguenta, tem gente que não suporta, porque mãe só tem filho. Mãe, quando ela tem filho, é só o filho, ela só conversa do filho, ela só fala o que ela vai fazer pelo filho, tudo, ela esquece até dela. Né, geralmente, elas esquecem dela, é tudo filho, 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 filho. Então, isso foi muito bom para mim, porque assim, é um exercício que a psicologia traz pra gente, né, da escuta, que muitas pessoas não têm, né, é saber escutar, deixar o outro falar, porque às vezes o outro precisa falar. Talvez em casa ela não tivesse esse espaço, esse tempo para falar. Então ali no voo era um espaço que ela tinha para falar do filho dela, das questões dela com o filho, de quanto ela estava perdida, sem saber o que fazer com o filho, sem saber o que fazer da profissão, que acabava deixando ela afastada dessa criança que necessitava tanto dela, né? Então, eu fazia dois trabalhos. Eu fazia o trabalho da inteligência emocional, do trabalho psicológico por trás, e aí tinha o outro trabalho que era mostrar para ela tudo que tinha mudado desde quando ela saiu de licença maternidade, em questões de segurança de voo, em questão de procedimento, em questão de protocolos, em questões de normas e diretrizes da empresa, em questão de serviço de bordo, o que mudou, o que não mudou. Essa mãe, às vezes, ela volta um pouco mais sensibilizada, né? Então, toda criança que entra no voo, ela quer ser a mãe da criança, porque parece que é um acolhimento para ela, porque ela não está com o filho dela, então ela quer ajudar você com o filho. Então, essa mãe, ela volta mais sensível. Às vezes, tudo que você fala com ela, igual mulher grávida, tudo que você fala com ela já chora. Então, assim, os instrutores, eles têm que saber lidar com essa carga, como que essa mãe está, né? Além do trabalho profissional, eu acho que todo líder, todo instrutor de voo, ele tem que saber acolher, eu acho que é a palavra certa. Você tem que saber acolher essa pessoa que está chegando, né? Depois de tanto tempo fora do trabalho, ela chega e ela não é a mesma, ela é mãe agora, ela deixou uma criança pequena em casa para cuidar de 150, 200 pessoas que ela nunca viu na vida. Então essa mãe, ela tem que ser acolhida assim, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser respeitada, né? Ela tem que ser ouvida. Muitas vezes as pessoas não têm paciência para ouvir uma mãe falar do filho. Ah, meu Deus, né? Tem pessoas que falam assim, ai meu Deus, lá vem ela com a história do filho. Gente, é o momento que ela tá passando, é um momento lindo da vida dela. Será que você não pode ter empatia de ouvir um pouquinho da história dela? Né? Eu acho que a gente tem uma falta, eu vejo isso muito no consultório, uma falta de escuta tão grande. As pessoas falam, mas na hora de ouvir são poucas que a gente tem para ouvir. Então, eu trazia muito nisso, nessa minha readaptação que eu fazia para elas, esse acolhimento. Eu acho que por isso que eu aprendi tanto. E eu acredito que o fato da movimentação que eu fazia com que elas crescessem também como profissional e como mãe, porque elas conseguiam se enxergar. Nós temos várias personalidades, né? Hoje tem a Luciana aqui, psicóloga, tem a Luciana aeromoça, tem a Luciana instrutora, tem a Luciana palestrante. Então, em cada esfera, a nossa personalidade, ela tem uma modulação. O que é essa modulação? Por exemplo, se você falar assim, nossa, Luciana, eu encontrei você no voo você é tão sorridente, expansiva, né? E eu fui no consultório e você é mais fechada, mais centrada. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma personalidade. Na minha personalidade diz que eu sou uma pessoa simpática, ok? Isso é uma característica da Luciana.
Porém, dependendo da onde eu esteja, essa característica ela pode ser mais ou menos, mas isso não quer dizer que eu não tenha. Sim, eu sou simpática. É claro que no voo, né, lidar com pessoas, é mais expansivo. Então, no voo pode demonstrar que eu estou mais alegre, mais expansiva do que no consultório. Mas isso não faz com que eu não tenha essa característica. Então, vamos lá. O que eu trabalhava muito com essas mães? Porque muitas vezes eu via que ela já não existia mais para ela. Ela já não olhava mais para ela. E aí ela estava voltando para a função dela, do trabalho dela, e ela não se reconhecia, ela só estava se vendo como mãe. Mas cadê ela profissional? Então nós temos que ter esse olhar? Temos. E essa mãe? E essa mãe na aviação, como que ela vai lidar com isso? Como que ela vai olhar para as questões dela? Como que esse pai vai olhar para as questões dele viajando 5, 6 dias sem ver o filho, sem ter aquele abraço gostoso do filho, né? Hoje nós temos a internet, é claro que facilita. A gente tem videoconferência que você pode falar com a criança. Tem criança que até beija a tela, é tão bonitinho ver, né? A gente vê nos voos as mães falando com os filhos, a gente até entra assim no meio, para eles verem que a mamãe está trabalhando. Então, assim, eu acho que hoje, o que faz parte dessas mães? Em primeiro lugar, é mais difícil para as mães, para os pais, do que para a própria criança. Porque a criança, ela acostuma. Imagina uma criança que nasceu com uma mãe que já é comissária, ok? A criança nasceu e a mãe já era comissária. Então, para ela, o fato da mãe, olha, agora a mamãe vai trabalhar. Gente, a gente usa na psicologia muita linguagem. Por mais que a criança não entenda, use uma linguagem acessível a essa criança, mostrando que, principalmente crianças pequenas, o que eu ensino para as mães, né, das crianças, as crianças que estão aprendendo a alfabetizar, deixa um quadro em casa, um quadro com os dias. Então, fala assim, todos os dias, por exemplo, que o sol sair, você faz um X, porque a mamãe vai chegar daqui 3 xizinhos que você colocar, certo? Porque é aquela criança que não tem a noção de dias, horas. Então, você tem que fazer alguns esquemas para ela, didático, para ela entender quanto tempo, até para trabalhar, gente, a ansiedade dessa criança, tá? Porque a mãe fala assim, eu vou viajar, vou voar, né? Porque comissária não trabalha, a comissária voa. Vou voar, elas falam assim, vou voar, volto daqui 3 dias. Você fala assim, 3 dias? O que é 3 dias para criança? Aí tem mãe que fala assim, teve um dia a mãe falou assim, Luciana, eu falei isso pra minha criança, eu falei pra ela assim, não, a mamãe vai voar, ela volta depois que você acordar 3 vezes. Ela falou assim, ela resolveu a questão dela. Ela dormiu 3 vezes durante o dia e estava esperando eu chegar. Olha aí como a criança é. Ela estava usando a criatividade dela, já que ia dormir 3 dias, mas a mãe não soube trabalhar didaticamente com a capacidade dessa criança, certo? Então vamos lá. Então ache na sua criança uma didática que você consiga trabalhar o tempo dela, né? Consiga trabalhar. Quanto tempo mamãe vai demorar para chegar? Então, existe aí muitas didáticas, essas mães que são da aviação, elas têm muita didática para explicar para as crianças como que é o trabalho, quais são os benefícios do trabalho que talvez ela tenha e o amiguinho não tem. Por quê? A mamãe dela fica 3 dias, 4 dias fora, porém, que é uma coisa que eu trabalho muito com as mães, tá? As mães comissárias e os pais comissários, pilotos, enfim. A qualidade do tempo que você está com a sua criança, tá? Esse é o trabalho fundamental que vocês têm que ter com vocês. Qual é a qualidade do tempo que você está com o seu filho? Eu pergunto isso até para as pessoas que não são da aviação. Porque nós que somos da aviação, a gente tem muito mais tempo, olha aí uma vantagem, um benefício, muito mais tempo do que as pessoas que trabalham normal. Sabe por quê? Vamos lá. Se você pegar uma escala, depois eu vou pegar uma escala detalhada para mostrar isso para vocês. Se você pegar uma escala de um tripulante, tá? Nós temos, no mínimo, voos nacionais, 9 folgas. Voos internacionais, 10 folgas por mês. Muitos trabalhadores aí têm 4 folgas no mês, ou 8. Ponto. Nós temos de 9 a 10 folgas, dependendo se você faz rotas nacionais ou internacionais. Ok, mamãe? Ok. E, detalhe, nós temos mais tempo de descanso em casa. Como assim, Luciana? Regulamentação do aeronauta, depois você assistiu o vídeo sobre regulamentação do aeronauta.
eu cheguei de um voo, Luciana chegou de um voo e ela vai ter as 12 horas de descanso, porque eu preciso descansar do meu trabalho. 12 horas de descanso. E a Luciana, depois desse voo, está de folga, então eu tenho que contar 12 horas do meu descanso para depois começar a minha folga. De quanto folga? Um dia, 24 horas, para depois começar a minha folga de 24 horas. Eu só volto a trabalhar depois que eu cumprir as 12 horas de descanso, tá? Mais as 24 horas de folga. É aí que eu volto a trabalhar. Que pai que tem isso? Trabalhando numa empresa, por exemplo? Não tem. Ele trabalha das 8 às 5h30. Quando trabalha até às 5h30, às vezes vai até às 6, às 7 horas. Chega em casa 8 da noite. Um pai normal não é isso? Chega em casa 8 da noite. Às vezes a criança já está dormindo, ou às vezes só janta ali, coloca a criança para dormir. No outro dia a criança vai para o colégio, não é mesmo? Vai para o colégio, acabou. Você não vê seu filho. Você não vê o seu filho. Pessoas normais não veem os filhos. Eles veem os filhos à noite e no final de semana. Só. Você comissária, você que já é piloto, já é comissária. Quanto tempo, se você pegar a sua escala, se um comissário, uma comissária, um piloto, uma pilota pegar a escala e desenhar quantas horas ela tem em casa, e uma pessoa que trabalha numa empresa colocar quantas horas ela tem em casa, o aeronauta tem mais horas em casa do que essa pessoa que trabalha, em questões de qualidade. Porque muitos profissionais vão para casa só para dormir, gente, já para jantar e dormir. Jantar, colocar a criança para dormir e ponto. Eles têm todos os finais de semana, que o aeronauta não vai ter todos os finais de semana. Porém, nós temos muitos dias disponíveis para curtir essa família, para curtir essa criança. Então, o que eu falo nós na psicologia trabalhamos muito o fluxo, né? O momento presente. O que você faz no momento presente, que você está em casa, que você pode estar com seu filho? Você realmente está com seu filho? Ai, Luciana, não dá, porque às vezes eu tenho que fazer uma coisa na casa, tenho que fazer isso e aquilo. Ok. Por que não chamar essa criança para fazer com você? Para você estar junto dele ou junto dela. Então faça com que esses momentos que você esteja em casa, você realmente esteja presente com o seu filho, né? Não é assistir o que eu falo, estar presente. Você está assistindo um filme, e a criança quer porque quer que você assista um desenho com ele. Tá bom, filho, vou assistir. Aí você pega o celular e fica aqui assim. Você está assistindo o filme com seu filho? Não. Ele vai falar assim, pai, ele vai rir de uma cena e vai olhar para você, você não está nem olhando. Isso é estar presente? Não, pai. Não, mãe. Isso não é estar presente. Então, o que eu falo muito? Todo mundo tem muito tempo. O tripulante tem, sim, tempo para estar com seus filhos, tá? Mas qual é a qualidade disso? Então, faça disso uma qualidade. Então, aí, um benefício da aviação para quem não é, para quem está querendo entrar, nós temos, sim, tempo para estar com a nossa família, para estar com os nossos filhos. Ter filho na aviação, a gente tem benefícios, né? Que é o benefício de ficar a gestação, de poder se cuidar mais na gestação. Que mãe que tem esse privilégio hoje em dia? Não se tem, a não ser na aviação, de ficar afastados 9 meses para você cuidar de você e cuidar desse bebê crescendo em você. Tá? Depois você tem os 4 a 6 meses e depois quando você retorna para a rota, retorna para o voo, você tem a possibilidade, aí as empresas dão esse benefício de poder fazer voos bate e volta, ou seja, saindo da sua base, voltando da sua base para que você possa amamentar e estar com o seu filho. Então, esses são os privilégios, eu acho que mães que são aviadoras, que são comissárias, que são pilotos, comandantes, pilotos em geral, eu acho que a gente tem muito benefício aí para os nossos filhos. Vou trazer algum deles para vocês aí, em relação a benefícios. Em relação a, por exemplo, viajar. Gente, a oportunidade que nós temos, o acesso que nós temos com viagens, pai nenhum tem desculpa, nem aquele pai que tem condições financeiras para isso, ele não tem. Quer que eu te mostre? Eu tenho uma enteada. Há 3 anos atrás, nós fomos, eu estava de folga.
Eu estava de folga, imagina, foi uma folga que nunca mais eu vou ter, né? Eu tive 10 dias, gente, 10 dias de folga. Que trabalhador que tem 10 dias de folga? Nenhum no final do ano. Eu estava de folga, eu chegava de um Miami, eu lembro até hoje, chegava de um Miami no dia 16 de dezembro. Eu só voltava a trabalhar no dia 27 de dezembro. Quando eu olhei aquela escala, eu falei, não. Aí eu olhei de novo, falei, não tô acreditando. Gente, tudo isso de folga? Em pleno dezembro, né, que todo mundo viajando igual um louco, tudo. Pois bem, querida, eu estava com 10 dias de folga. E comissário é assim, né? Aeronauta, comissário, piloto é assim. O que eu vou fazer? Já fica desesperado, já fica assim, o que eu vou fazer? Porque eu nunca tenho essas folgas, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma viagem. Aí você pensa, poxa, eu posso viajar para onde eu quiser, para onde eu vou? Pleno Natal. Né? Época de Natal. Detalhe, gente, dia 24 é meu aniversário. Olha que presentão que eu ganhei. Ah, detalhe, no dia do seu aniversário você tem folga aniversário. Toda aeronauta tem que estar de folga onde? Na sua residência, a não ser que você faça uma cartinha para a empresa e fale que não quer o benefício. Pois bem, todo Natal, geralmente eu estou em casa. E nesse específico, eu estava o quê? 10 dias. Falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma viagem, não é possível, bem Natal, que delícia. Aí bate aquela coisa, legal, eu tenho passagem, mas poxa, será que eu vou embarcar? Porque nossa passagem é sem reserva. Falei, quer saber, eu vou. E pra onde? Pois bem, tinham duas opções. Falei, poxa, eu quero ir para um lugar diferente, né? Eu não quero ir para os mesmos lugares. Todo mundo sempre vai para os mesmos lugares. Eu falo isso para o passageiro. Gente, chega de ir para Miami, vai para um lugar diferente, né? Para trazer rotas diferentes pra gente. Falei, vai para lugares diferentes, vamos mudar um pouco. E eu falei, às vezes a gente vai para os mesmos lugares que a gente vai trabalhando. Eu falei, não quero. Fiquei pensando, o que a gente vai fazer? Minha enteada, na época, tinha 12 anos. Aí eu falei, poxa, vamos fazer uma coisa diferente pra ela, né? Eu já tinha ido pra África já umas 3 vezes de férias. Aí eu falei, pô, a gente podia ir pra África, porque ela não conhecia a África. Eu falei, pode ser pra África. Mas aí eu pensei em uma coisa diferente. Falei assim, Natal. Gente, vamos pro Polo Norte, vamos pra Lapônia, vamos pra Helsinki. Quando eu falei isso, ela olhou pra mim e falou assim, onde é isso? Eu falei, na casa do Papai Noel, na semana de Papai Noel. Eu falei, a gente vai pra lá. Aí ela falou assim, mas e a África? Eu falei assim, a África a gente pode ir quando a gente quiser. Mas em específico, no Natal, ir pra casa do Papai Noel. Essa menina comprou ideia. Comprou ideia, eu quero ir também, vamos, 12 anos. E eu pensei, falei assim, gente, 12 anos, será que ela ainda acredita no Papai Noel, né? Porque todo ano a gente faz aquela coisa, mas 12 anos a criança já tem senso crítico, né? Pelo amor de Deus. Ela já sabe que Papai Noel é papai, mamãe, né? Ok. Decide, e aí, que a gente vai, e eu na torcida, né? Papai Noel, Polo Norte, fomos. Tudo de benefício, gente. Benefício. Embarcamos em São Paulo, nós fomos via... Deixa eu lembrar. Porque aí a gente foi escolhendo os voos que estavam mais vazios. Olha só, a gente dá a volta ao mundo para chegar onde a gente quer, para dar certo, mas a gente vai. Eu fui via Frankfurt. Fomos via Frankfurt, isso. Voltamos via Paris. Fui São Paulo, Frankfurt, Rovaniemi. Rovaniemi, aí tem a cidade do Papai Noel, que, gente, eu não lembro o nome agora. Helsinki. Foram 12 horas até Frankfurt, depois mais 5 horas até Rovaniemi, depois mais 2 horas até a casinha do Papai Noel, de voo. Tudo de passagem. Gente, se eu falar pra vocês quanto eu gastei de passagem para ir, eu vou falar uma pessoa só, tá? A passagem até Frankfurt eu fui de 100%. Que a minha empresa vai até Frankfurt, então eu fui de passagem 100%, eu só paguei a taxa de embarque do aeroporto, tá? Taxa de embarque do aeroporto que varia R$230. R$230 eu fui para São Paulo, Frankfurt, ok? Eu devo ter gastado mais ou menos, vou colocar tudo a viagem, tá? Ida e volta para cada pessoa, R$500 para ir pro Polo Norte, ver o Papai Noel. Meu amor, me fale, quem já foi pro Polo Norte que você conhece? Quem já foi ver o Papai Noel na semana do Papai Noel, na semana de Natal? Quem tem esse privilégio? Mesmo as pessoas com muito dinheiro, elas não têm esse privilégio. Porque uma passagem dessa custaria muito caro. Se você quiser fazer uma simulação, faça uma simulação. E veja quanto que você gastaria só de passagem para ir para o Polo Norte.
Então vamos lá, fomos pro Polo Norte, aquela maravilha, nevando, eu nunca vi tanta neve, eu nunca vi tanta neve. Essa menina ficou enlouquecida, ela ficou enlouquecida. No dia do Papai Noel nós chegamos e à noite nós fomos jantar na Vila do Papai Noel, né? Então tinha um restaurante de gelo do lado e a gente passou pela casa do Papai Noel. Essa menina foi na casa do Papai Noel, gente, o Polo Norte, a Vila do Papai Noel, né? Santa Claus Village, parece uma Disney, eles fazem com que você acredita mesmo. Eu lembro que um dia que nós fomos ver o Papai Noel, eu tô trazendo essa história para vocês verem os benefícios que a aviação nos traz. Porque jamais, se não fosse da aviação, jamais eu teria a oportunidade de fazer uma viagem dessas. Jamais eu teria a oportunidade de proporcionar isso para minha enteada. Então nós chegamos no Papai Noel, então é assim, você chega, tem uma fila enorme, você vai passando pela casa dele até chegar nele. E aí vem as secretárias do Papai Noel, né? E aí as secretárias conversam com você, aí você dá um bilhetinho para elas com um presente, sem que a criança veja, a criança não viu nada, tá? Aí você vai lá, espero que ela não esteja vendo esse vídeo, mas hoje ela já sabe tudo o que aconteceu, né? Hoje ela já tá com 15 anos. Então, o que aconteceu? Chega lá, a secretária conversa com você, ela pega o seu presente que você leva, e aí que ela pede? Escreva algo significativo para ela saber que o Papai Noel conhece ela. E naquele ano ela estava com muita dificuldade em matemática. E aí a gente colocou que ela estava com muita dificuldade em matemática, mas que ela se esforçou e ela aprendeu e ela teve um bom rendimento na escola. A gente colocou isso no Papai Noel e por isso que ela ia ganhar esse presente. Entregamos o presente. Então aí você tem um número, o seu presente tem um número. Quando você chega no Papai Noel, ele pega o presente, ele conversa com ela e ele conversou com ela. Olha, eu sei que esse ano você enfrentou dificuldades no colégio, principalmente de matemática, mas como você foi uma menina muito esforçada e você se esforçou, ela olhava pra mim, olhava pro pai dela, olhava assim, quem disse, como assim ele sabe? Ela olhava, imagina gente, ela tinha 12 anos, ela entrou na cena, é um mundo tão mágico que faz com que a criança entre, ela entrou na cena. Ela olhava, aí ele deu, e aí o Papai Noel falou assim, você queria um iPhone, não era isso? Então, por você ser uma menina tão aplicada e você conseguir o que os seus pais pediram, eu trouxe o seu presente. A menina de 12 anos ficou em êxtase. Imagina! Gente, ela acreditou! Tanto acreditou que à noite, quando nós fomos jantar no restaurante ao lado, nós passamos pela casa do Papai Noel, estava meio apagado. E tinha umas renas na frente, tinham 2 renas na frente. Rena de verdade. Aí, ela passou e falou assim, escuta, por que a casa do Papai Noel tá apagada? Eu falei, noite de Papai Noel, ele foi entregar os presentes. Tá, mas e a rena dele? Olha a rena dele aqui, o carrinho dele. Eu falei, Elô, é o seguinte, ele tem que entregar para a noite inteira. Ele cansa, então ele faz um revezamento. Igual tripulação, quando é voo internacional, não vai metade descansar enquanto a outra metade fica cuidando, zelando pela segurança e conforto dos passageiros. Então, Papai Noel é a mesma coisa. Enquanto Papai Noel vai entregar, ficam as renas descansando. Depois ele vem e troca. Ela fez, ah é? Eu falei, é. Não perguntou mais nada, jantamos até então. Quando foi na noite de Papai Noel, nós fomos dormir no quarto de gelo, um hotel de gelo, gente. E aí, a gente deixou um outro presente para ela, né? E no quarto de gelo tinha lá como que fala? A meia do Papai Noel. E pra essa menina levantar o medo que ela tava de encontrar o Papai Noel. Imagina, 12 anos com medo de... Não, eu não vou, vamos comigo. Eu falei, eu vou com você? O Papai Noel vai entregar presente pra você. Se eu for, eu vou pegar o seu presente. Foi morrendo de medo, porque ela não queria ver o Papai Noel, que ela tava com medo. Então, eu tô trazendo essa história pra vocês porque, primeiro que eu nunca imaginei pra casa do Papai Noel, gente. Pra aquele frio, ver Northern Lights, como que fala em português? Gente, comissário tem isso, a gente sabe falar umas coisas em inglês, em francês e não lembra em português. Aquelas luzes verdes, gente, esqueci o nome. Pois bem, vimos essa menina... andou na mata com neve até a cintura, pra você ter uma ideia. Se hoje você pergunta com 15 anos, você pergunta qual foi a viagem que você mais gostou, ela fala que é a casa do Papai Noel. Então eu tô trazendo essa história pra vocês porque nós temos muitos benefícios.
benefícios dos quais trabalhadores normais e comuns não têm. O privilégio de poder levar nossos filhos, nossas mães, nossos pais, nossos amigos em voos, para viagens diferentes. São poucas pessoas que têm. Mesmo aquelas que têm um poder aquisitivo alto, não fazem. Quando eu falo para as pessoas que eu fui para o Polo Norte, eles falam assim, Polo Norte? Como assim? O que você foi fazer lá? Por quê? Como por quê? Fui ver o Papai Noel. Nossa, mas pensa, nossa, mas você gastou tanto para ir para Papai Noel? Eu gastei! Eu falo assim, né? Quem não sabe que eu sou tipo, gastei, queria ver Papai Noel e fui. Então, o que eu tô trazendo para vocês? Mães da aviação. Nós temos oportunidades que nenhuma outra mãe tem. Oportunidade de comprar roupas mais baratas nos Estados Unidos para o seu filho. Ok, você voa nacional, meu amor, você tem passagem 100% para ir para Miami, comprar roupas para o seu filho num valor muito mais acessível e produtos muito melhores. Certo? Então, assim, filhos de comissária, eles têm o brinquedo primeiro, eles têm tudo importado porque é mais barato. Compra lá, gente, sinto muito, eu não vou comprar aqui uma caneta que, a caneta agora virou febre, né? A caneta da época. Então, assim, a caneta aqui no Brasil custa R$30, lá custa €1, $1. Você tá me entendendo? Eu tô falando de coisas pequenas, para você compreender que tem coisas muito maiores. Então, assim, nós temos muito benefícios, né? Eu lembro uma vez o meu sobrinho, foi o seguinte, eu trouxe para ele tinha na época 5 anos, e eu trouxe para ele de aniversário uma mão do Spider-Man, do Homem-Aranha, mão do Spider-Man. Essa mão do Spider-Man, ela tinha um duto aqui de teia. Então você apertava esse dedo, saía uma teia de borracha e grudava na parede inteira. Pois bem, eu trouxe para o meu sobrinho. Brasil não existia, né? Comprei e paguei $12, gente. Olha lá, paguei $12, comprei para o meu sobrinho. Meu sobrinho tem o dia, né? O dia que eles podem levar o brinquedo, levou a dita cuja do brinquedo que eu dei. O que aconteceu? As crianças ficaram enlouquecidas. Imagina, criança com 5 anos ainda, né? As crianças ficaram enlouquecidas com o brinquedo dele, porque queriam um brinquedo dele, porque queriam brincar com o brinquedo dele, que aí enlouqueceram as mães, né? Porque querem o brinquedo igual o Renan. E aí as mães ligando pra mãe do Renan, querendo saber que diacho de brinquedo é esse, da mão do Homem-Aranha, que o Renan levou pro colégio. Detalhe, não tinha no Brasil. O que a titia teve que fazer? Porque ficou uma criança doente, vocês sabem muito bem, criança nessa idade, elas não têm um controle emocional, né? E uma das crianças ficou doente por conta do brinquedo, que não tinha no Brasil. Luciana teve que pegar uma passagem e ir e comprar mais 4 brinquedos desse para as crianças, porque não tinha no Brasil. Detalhe, esse brinquedo chegou no Brasil depois de 3 meses, sabe custando quanto? Eu paguei $12 na época, custando R$250. R$250, eu paguei $12. Então, são essas coisas que são estímulos que nos fazem revigorar, que nos fazem se sentir bem, que nos fazem trazer um acolhimento, um presente para nossa família. Então, são esses benefícios que eu digo que a aviação traz para nós. Detalhe, além de trazer esses benefícios, a aviação também traz o quê? Uma oportunidade do seu salário triplicar. Concordam? Porque se eu tenho que gastar com o meu filho aqui um brinquedo que custa R$250, eu posso comprar por $12? Gente, $12, vamos colocar aí por 4, 5, tá? Sai o quê? R$60? Pelo amor de Deus, né? Contra 250. Você concorda que o meu salário está triplicando? Uma vez que eu estou comprando uma camiseta para ele lá por $10, R$50, uma camiseta básica que você paga R$100, você concorda que o meu salário dobra a partir do momento que eu faço essas economias? Então, são benefícios que a gente acaba tendo que muitas pessoas aqui não têm, né? Além de comprar produtos com uma qualidade muito superior e ainda um produto com valor mais acessível do que se eu fosse comprar no Brasil. Então, mamães, papais,
Cuidem da qualidade do tempo que você está com seu filho, né? Esteja realmente com eles. Quando você estiver com seu filho, esteja realmente com seu filho. Faça desse momento proveitoso e gostoso para você. Quando você estiver assistindo um filme com o seu filho, realmente assista ao filme com ele. Ria junto com ele. Fica triste junto com ele no filme. Chore junto com ele. Não deixe ele de lado e fale que está com ele, mas está no celular. Não. Aproveite o momento que você está com seu filho. Assim, você vai criar uma criança muito mais saudável e feliz. Então, papais, não se preocupem com isso, ser pai na aviação, eu já sou mãe, quero entrar para a aviação, ou quero ser mãe, como vai ser? É uma vida como outra, como qualquer outra. Depende muito da sua relação e do modo como você vai lidar com essa criança no momento que você estiver com ele. Então, assim, realmente esteja com seu filho quando você estiver. Aproveite esses momentos. E a aviação tem muitos benefícios que você pode trazer para o seu filho, tá? Então, pense nisso, mamãe, e seja uma mamãe feliz. Que eu acho que o principal disso tudo, de você fazer uma criança feliz, é você ser também uma mãe feliz. Uma mãe feliz, ela produz uma criança feliz. Beijo em vocês.